Doutora Mônica Gamboa, pessoal, é delegada de polícia no estado de São Paulo, criminóloga, especialista em prevenção da criminalidade e violência doméstica. Ela é professora da Acadepol, que é a Academia de Polícia Civil, e professora também de pós-graduação e de cursos preparatórios, e autora de obras, ou das obras, Resumo de Criminologia e Questões Comentadas de Criminologia. A gente já fez uma live com a doutora Mônica, falamos sobre a violência contra a mulher, foi bastante boa essa live, até acho que seria o caso, de repente, daqui a um tempo a gente conversar de novo sobre esse assunto, muito interessante, muito importante, aliás. E hoje, até uma sugestão da própria doutora, nós vamos conversar sobre crimes em tempos de pandemia. Doutora, Sim. Tem gente falando aí nos comentários que está vendo a senhora tranquilamente, então acho que é só a senhora que não só está eu. tendo o retorno. Então, tá bom, eu vou usar de referência aqui a minha câmera mesmo para não perder o olhar, para a gente também não, sei lá, vai ver que travou. Hoje eu deixei cair o meu celular novamente, ele já estava com uma rachadura e ela se agravou. Vai ver que é isso. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Adriano. Muito obrigada pelo convite novamente. A nossa última live foi muito boa. Uma conversa muito agradável, apesar do assunto bastante triste de se abordar, porém necessário, né? E aqui estamos novamente, e dentre algumas pautas que nós havíamos falado, de fato, eu sugeri a questão de abordarmos a criminalidade em tempo de pandemia, né? Porque a gente ouve se falar bastante coisas. É claro que ainda é muito precoce de falarmos em estatística, até porque nós não temos nenhum precedente, né, na história mundial de uma situação como essa, né? Nós temos precedentes de estudos voltados à criminalidade, aumento, enfim, a partir de crises econômicas, sim, e o único acontecimento mundial mais próximo ao que estamos vivendo foi a gripe espanhola, né? Ainda assim, num outro período, num outro momento, onde não existia recursos como hoje em dia temos, que é a internet, né? Então, eu acho, eu não vou entrar nessa seara de cartografia criminal, né? Explicando para o pessoal o que é a cartografia criminal. É o mapeamento da criminalidade, porque isso a gente só vai conseguir fazer com exatidão assim que essa pandemia acabar, passar, né? E aí a gente poder fazer um balanço sobre a criminalidade. Mas já temos alguns índices, alguns indicativos, e é disso que a gente vai tratar aqui na nossa live, até para ensinar, ensinar, né? Orientar os nossos espectadores, os nossos amigos que estão aqui conosco nessa live, a como se proteger e etc. Né? Aliás, quem tiver pergunta pode mandar, pessoal. É isso que eu ia falar. O pessoal que está aqui, a gente faz essa live, mas na verdade é como se fosse uma sala de estar, onde todos podem conversar, todos podem perguntar para a doutora. Eu não sou o único. Aliás, eu gostaria de não ser o único a perguntar. Eu gostaria que vocês aí também fizessem perguntas, porque eu vou tentar, na medida do impossível, ler as perguntas que devem ser feitas nos comentários. Não utilizem a ferramenta que o Instagram tem de perguntas e respostas. Aquela ferramenta, ela limita os caracteres, não dá para ler tudo. Então faz no comentário, que dá para ler tranquilo. Então pode começar desde já a fazer pergunta, mas antes eu já queria começar a minha, viu, doutora? Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte, essa pandemia, não só aqui no Brasil, mas vamos falar de Brasil, ela está provocando, e vai provocar também, inevitavelmente, ou vai piorar ainda mais a tal da crise econômica. As pessoas vão ficar sem emprego, já estão, aliás. Sim. Milhares e milhares de brasileiros já não têm mais dinheiro, não têm mais emprego. Nós temos uma informalidade no mercado de trabalho gigantesca. As pessoas ganham dinheiro na rua. Hoje, por exemplo, eu vi aqui no SPTV Primeira Edição uma imagem mostrando lá a Galeria Pajé, no centro da cidade, lotada de gente. Eu entendo que é passível de crítica, sim. Porém,
salvo, né, excetuadas algumas pessoas e tal, mas a maioria está ali porque precisa trabalhar. Eu não quero defender coisa errada, não, porque eu sei que ali também tem coisa errada. Mas eu estou pensando no lado das pessoas que saem lá da periferia, pegam um metrô, um trem, um ônibus, gastam 2 a 3 horas, então, portanto, acordam 5 da manhã, 4 da manhã, vêm trabalhar, porque se não trabalhar não tem como alimentar ninguém, e R$ 600 não está saindo, né? Não está saindo. Eu conheço um monte de gente que, olha, eu apliquei lá, mas não está em análise, eterna análise. Então o pessoal está precisando. Bom, resumindo, crise econômica, desemprego, esse tipo de coisa pode trazer algum reflexo na questão da criminalidade ou não? Qual é a opinião da senhora? Então, vamos lá, né? A relação entre o aumento da criminalidade e precedente a uma crise econômica, ou seja, a relação entre crise econômica e aumento da criminalidade, é um assunto que ele não é recente nem inovador, né? É algo que é tratado pelos estudiosos do comportamento criminoso e estudiosos da segurança pública desde os tempos mais remotos, né? Platão e Aristóteles já apontavam o desemprego estrutural, a miséria, a pobreza como causas condicionantes do comportamento criminoso, tá? Ou seja, aquele gatilho para o aumento da criminalidade. Atualmente, a gente está exatamente nessa situação, né? Uma crise sanitária que desencadeou uma crise econômica, que desencadeou uma instabilidade social e comportamental. Daí vem a prática de crimes, tá? Então, a gente deve, no primeiro momento, analisar sob 2 prismas, né? A questão da criminalidade no cenário atual, o que está acontecendo hoje em dia, e aí quando eu falo hoje em dia, é desde o início da quarentena, onde nós tivemos uma adesão muito maior ao isolamento domiciliar, a questão atual, os dias de hoje, como você está dizendo aí, que viu no noticiário a Galeria Pagés cheia de pessoas, porque são pessoas que têm a consciência da necessidade do isolamento social domiciliar, contudo, porém, entretanto, precisa ganhar a sua renda. Por quê? Porque são trabalhadores informais, são trabalhadores autônomos. Se eles não tiverem aquela renda da rua, eles não têm nenhuma fonte de renda, né? Somado às questões que nós temos visto aí da ineficácia de alguns auxílios, como o auxílio emergencial. Ok, ele veio, ele vem contemplando uma parcela da sociedade, porém, tem se mostrado bastante ineficaz a forma de resgate. Então, a gente também está dentro de uma outra situação. Tá? E aí aquela pessoa, aquele trabalhador informal, aquele ambulante, aquele autônomo, ele se vê obrigado a trazer o dinheiro para casa. E aí ele fica diante de 2 embates, né? Ou ele parte para a criminalidade, para trazer o sustento para sua casa, para os pequenos delitos, ou então ele viola, ele infringe as normas de saúde e ele fura o isolamento domiciliar e vai vender o que ele sabe fazer, o dia a dia dele, né, o trabalho dele. Então, esse é o cenário atual. E eu também chamo a atenção, que é um problema futuro que nós teremos, a questão da criminalidade pós-pandemia. Tá? Isso me preocupa bastante, eu acho que deveria preocupar todos nós, né? Por quê? Porque assim que passarmos desse período de pandemia e a situação se regularizar, a gente vai ter um reflexo econômico, inclusive, dessa situação. Se hoje já está ruim, imagina daqui a alguns meses, né? E aí eu acredito, e os estudiosos apontam nesse sentido, não só em relação à nossa pandemia, mas a qualquer crise econômica, qualquer situação de guerra, que assim que se finda esse período de anormalidade, a gente tem uma curva, um crescimento. Travado. Voltou?
Voltamos? Ok? Deixa eu ver, fala alguma coisa, doutora. Oi, estou te ouvindo, agora eu estou te ouvindo. Vamos lá. Certinho? Então. O que ela estava falando foi interrompida. Então tá. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vimos uma diminuição de alguns crimes. Isso no início da quarentena. E já vamos falar quais são eles. Por que que houve uma diminuição de alguns crimes? Por compaixão da criminalidade? Não, em absoluto. Tá? Houve sim uma diminuição da criminalidade, porque alguns focos de onde havia pessoas deixaram de ter. Por exemplo, as ruas estão mais vazias, né? Por quê? Porque as pessoas não estão indo ao trabalho. As avenidas não têm mais congestionamento, o trânsito diminuiu consideravelmente, né? Tudo em virtude dessa drástica diminuição da circulação de pessoas. Porém, alguns crimes aumentaram. Por quê? Justamente porque a pessoa está mais em casa, né? Hoje em dia, sendo a internet uma ferramenta de entretenimento e não só de trabalho, né? Ela geralmente é mais uma ferramenta de entretenimento do que de trabalho. Nós tivemos aumento de alguns crimes, especialmente aqueles praticados por meio eletrônico, chamado de crimes virtuais ou delitos cibernéticos. Então, a gente tem aí duas vertentes, a diminuição de alguns crimes e o aumento de outros. Doutora, agora eu queria aproveitar essa pausa já para fazer as perguntas, que eu já vi que tem um monte aí. Então, se a gente não fizer isso paulatinamente, acaba se acumulando tudo. Deixa eu voltar aqui rapidinho, então, porque tem gente comentando pra caramba. Quer ver? Ó, vamos lá. Eu estou virando aqui. Vamos lá, pessoal. Emanuele Mercadante, saudades das suas aulas, beijão aqui do Rio de Janeiro, isso aí, doutora Mônica é sensacional, papapá, só elogios, né? Confesso para a professora. Doutora Mônica, sempre um prazer lhe acompanhar, quem fala é Mauri Bas do Garra. Tem muitas perguntas, diz o Matheus, manda bala aí. Eliazar Alves pergunta, os golpes virtuais aumentaram muito. Recebo muitos e-mails de golpe, é o que a senhora acabou de falar. A Gil pergunta, ou ela diz, os crimes pela internet, golpes virtuais, a mesma coisa, aumentaram muito, pelo menos é essa a percepção que tenho. Os criminosos se utilizam da fragilidade e solidão das pessoas. Vamos lá. Os bandidos também se reinventam, diz o Eliazar. Os modos mudam sempre. Eu já ouvi falar disso, de que os bandidos são como camaleão, não é? Eu uma vez ouvi uma explicação de um delegado, não me lembro qual, faz muitos anos, dizendo o seguinte, bom, tinha muito roubo a banco, daí a gente foi para cima do roubo a banco, daí eles migraram para outra coisa, aí vai lá, é que nem gato e rato, né? Até que eles começaram a explodir caixa eletrônico, daí foi para cima do caixa eletrônico. Eles são camaleões, né? A bandidagem, ela tem, infelizmente, essa característica. A Luciele Silva, Advocacia, pergunta assim, quais crimes estão ocorrendo nesses tempos de pandemia? Eu completo. Que crimes, doutora? Os crimes virtuais, mas, por exemplo, tem alguma ideia de qual esteja sendo mais recorrente? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, muito obrigado, né, ao pessoal do Rio de Janeiro, aos meus alunos aqui de São Paulo, aos meus colegas, eu vi que entraram alguns amigos na sala, muito obrigada pelo carinho e pelo prestígio de estar conosco aqui. Bom, vamos lá. Adriano, você citou uma frase que ela é emblemática, né? A gente diz que a criminalidade, ela se adapta. Ela tem aquela situação que a gente chama de mimetizar. Ela se adequa à situação, né? Por quê? Porque o criminoso, ele pratica crime, é o que ele sabe fazer. E ele vai se adaptar. E esse movimento, esse comportamento, esse fenômeno, ele já vem acontecendo. E aí eu chamo atenção para os delitos cibernéticos, tá? Então vamos lá. Que tipo de crime aumentou e que tipo de crime diminuiu durante esse período de pandemia, de quarentena? Vamos lá, nós podemos dizer que os crimes de trânsito, especialmente os delitos de homicídio e lesão corporal decorrente de atropelamento, assim como a embriaguez ao volante,
são delitos que diminuíram. Por essa questão que eu disse, de nós não termos pessoas circulando nas ruas como tínhamos no passado, tá? Dentro do que a gente chamava de normal, mas agora o nosso padrão de normal alterou. Não é temeroso a gente falar no normal. O normal é o que estamos vivendo. Mas, enfim, os delitos de trânsito diminuíram. Embriaguez ao volante era um crime muito recorrente no plantão policial. Hoje em dia, nós já não temos mais esse tipo de crime, né? É mesmo, diminuiu totalmente. Melhorou, né? Agora, o que nós temos também apresentando diminuição? Os furtos e roubos. A quê? Furtos e roubos a transeunte, furto e roubo de celular, furto e roubo de veículo, furto e roubo a estabelecimentos comerciais. Esse tipo de conduta também diminuiu. Os arrastões, que eram bem comuns em locais, em centros comerciais, onde tem aglomeração de pessoas, né? Como na 25 de março, veja que recentemente nós tivemos o período de Páscoa, né? Um período de bastante movimento, nós não tivemos nenhum episódio de arrastão, né? Então é um crime também que apresenta queda. Contudo, em contrapartida, nós temos o aumento de alguns crimes. Dentre eles, a violência doméstica, como nós falamos lá na nossa live, né? A violência doméstica, a gente não sabe esse dado, quanto ele é fidedigno, até porque, na minha opinião pessoal, eu acho que ele é um percentual maior, porque nós temos vítimas que não conseguem fazer denúncia, não têm acesso ao celular, estão presas dentro de casa, algumas até eventualmente em cárcere privado. Então eu acho que esse número ainda vai aumentar, tá? Mas a gente fala aí algo em torno de 20% a 30% de aumento nos crimes de violência doméstica, tá? O número de denúncias aumentou demais no Disque Denúncia, no 180, aumentou muito. Crimes também de veiculação, de consumo de material pedófilo, de conteúdo pedófilo, tende a aumentar durante esse período de isolamento. Por quê? Porque as pessoas estão mais dentro de casa, enfim. Abuso sexual, também, semana passada eu conversei com a doutora Mariana Ferreira, perita, né, médica legista, e nós falamos sobre o aumento dos abusos sexuais no ambiente familiar. Nós temos também o aumento dos golpes na internet, dos crimes de fraude praticados por meio virtual, que a gente vai se estender falando um pouquinho mais. E uma outra pesquisa que eu vi também já sinalizando um aumento foi no abandono de animais, tá? Por que o abandono de animais domésticos? Por causa da fiscalização, né? Na medida em que as ruas estão mais vazias, a fiscalização até do outro, não digo nem uma fiscalização de polícia, a fiscalização pela própria sociedade, ela é diminuta. Então é mais fácil para a pessoa deixar um bichinho abandonado, por exemplo, na marginal, tá? Então veja, a gente tem queda de alguns crimes, crimes de trânsito e alguns crimes patrimoniais, e temos aumentos de outros crimes, violência doméstica, abuso sexual, consumo de conteúdo pornográfico ou pedófilo, né, envolvendo crianças, enfim, golpes na internet e abandono de animal, tá? Doutora, dá uma olhada aqui, ó. Só para incluir na sua fala. A Luciele Silva, ela fala o seguinte: vejo cybercrimes, violência doméstica, inclusive no meu estado, Rio Grande do Sul, estão roubando pessoas que saem do mercado e levando as compras. Isso agora. Imagine no pós-pandemia. Essa de roubar a compra de supermercado, nunca tinha ouvido, não. Então, isso é o saque, né? É o saqueamento, não do estabelecimento, mas sim do consumidor, do cidadão. Né? Ele entra dentro de uma modalidade de saqueamento. É bem comum esse tipo de comportamento criminoso em situações que a gente chama de situações de anomia, situações anômicas, ou seja, onde não há a valoração da norma, onde as pessoas violam a norma por uma questão instintiva, né? De sobrevivência. A pessoa está desempregada, não tem dinheiro, fica ali à espreita, esperando alguém passar para tomar a compra dessa pessoa. É uma modalidade de roubo, mas é um saque. Seria parecido com aquele furto famélico, sei lá.
Então, não seria necessariamente o furto famélico, porque se a pessoa pegar a compra inteira, ela já desqualifica essa questão do furto famélico, né? Tá. Furto famélico seria ela pegar um pão, né? Para saciar sua fome naquele momento, tá? Mas aí a gente poderia, sim, cogitar um estado de necessidade, né? Dependendo da situação de fome que essa pessoa esteja, ou de um filho, a gente não pode afastar uma eventual possibilidade de estado de necessidade próprio ou de terceiro, enfim, né? O Adriano, é interessante também, eu vi uma pesquisa que ela foi feita, ela foi divulgada inclusive no G1, tá? E ela foi feito um levantamento pelo NEVUSP, que é um núcleo de estudos sobre violência da USP, né? E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles constataram um ligeiro aumento no número de homicídios, tá? Homicídio doloso, que é aquele quando há intenção de matar. Não se sabe ao certo se esse aumento de homicídio se deu por disputa territorial em virtude das brigas entre traficantes, não sabe se deu por conta de acerto de contas entre milícias, não se conseguiu identificar o porquê desse aumento, mas foi constatado um aumento de 10% comparado a 2019. Em março de 2009, foram registrados 199 homicídios dolosos. E em março desse ano, o número está em 219 casos. Tá? Então, fica também essa informação de alerta. E aí eu volto a dizer, o fato da rua estar mais vazia, o fato de à noite a gente ter menos pessoas circulando, isso favorece crimes como homicídio, por exemplo, crimes de estupro, né? Por conta do local estar ermo. Apesar de São Paulo não estar respeitando o isolamento social, porque não está mesmo, né, agora, na primeira semana, eu acho que quando chegou lá a 60%, 58%, saindo com o meu cachorro à noite para passear, e eu que não tenho porquê, eu não tenho que ter o mesmo temor, por exemplo, do que uma pessoa, uma menina, alguém que o bandido olha e fala, isso aí é presa mais fácil. Mas eu fiquei temeroso de ver ruas absolutamente desertas. Eu procurei passear rapidamente com o cachorro, porque eu falei, agora não tenho mais por que temer, porque a rua está cheia, está todo mundo na rua, então. Mas essa questão do local abandonado, da coisa erma, realmente traz à tona essa questão, porque se ali, naquele momento, eu ou qualquer outra pessoa mais frágil, mais vulnerável, né, como um idoso, por exemplo, se os bandidos quiserem atacar, é fácil. Sim. É fácil. É bem fácil. Está tudo quieto, não tem ninguém vai ver. É uma coisa terrível. Exatamente, a diminuição da fiscalização, né? Tem uma teoria criminológica, um estudo criminológico, que ele é chamado de estatística moral, que ele fala sobre as leis térmicas da criminalidade. Os alunos que estão aí na live vão lembrar quando eu falo disso em aula. As leis térmicas da criminalidade é um estudo que foi feito em 1890 e alguma coisa, ou seja, já é um estudo antigo, e ele vem trazendo o seguinte dado, ele faz um comparativo com estações do ano. Então ele diz que afirma, né, os estudiosos Gary Quetelet, que era um matemático belga, ele constatou o seguinte, que durante período de inverno, por exemplo, né, onde a gente tem frio, escurece mais rápido, as pessoas se recolhem mais cedo, a gente tem um aumento considerável nos crimes patrimoniais, justamente pela ausência de fiscalização. Né? E aí ele fala das outras estações do ano, enfim, mas fazendo um paradoxo aí entre o inverno, local ermo e esse período de pandemia, que a gente já está no outono, já está escurecendo mais cedo, já está um pouco mais frio, tudo isso favorece para a diminuição da vigilância. Entendi. Doutora, a Emanuele Mercadante está perguntando algo que eu acho que dar uma live inteira. Então, acho que não é o caso da gente falar aqui, mas até acho que a gente pode colocar na nossa listinha. Ela pergunta o seguinte, como é feita a estatística da criminalidade? Das delegacias até chegar ao estado de São Paulo como um todo. Ô, Manuel, eu trabalhei 12 anos na SSP, na Secretaria de Segurança Pública,
E nós, da assessoria de imprensa lá, somos extremamente ligados à CAP, que é o setor de estatística que faz exatamente isso. Aliás, lá tem muitos delegados de polícia e muitos oficiais da Polícia Militar, todos trabalhando em equipe para justamente fornecer ao habitante, ao cidadão que mora em São Paulo, o dado mais confiável possível. Por isso que eu sempre reclamei com um colega meu jornalista que dizia que o dado era maquiado. Não é, não. O dado em São Paulo, ele é feito com um rigor absurdo. Só que isso dá uma live inteira, viu, Emanuele? Não tem como a gente, nem a doutora Mônica, nem eu, a gente consegue explicar isso em 5 minutos. E aí a gente sai muito do tema. Isso justifica, né, Adriano? O Adriano tem uma vasta experiência nessa área, sem sombra de dúvidas. Eu também, recentemente, estava na diretoria do DECAP, né, como a maioria sabe, e lá, por ser um órgão de caráter administrativo, de planejamento, né, eu frequentava muito as reuniões na Secretaria da Segurança também, justamente para falar sobre os índices criminais. É um estudo que ele é feito entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. Nós temos comissões dessas 3 polícias que nós nos reuníamos ali mensalmente para discutir os índices criminais, não só para fins de pagamento da bonificação por resultado, mas também para poder mensurar, fazer a métrica. Qual vai ser a métrica estatística para a mensuração da criminalidade, né? E isso, assim, nós contamos com aulas, palestras de institutos muito importantes, como, por exemplo, o Instituto Sou da Paz. Não sei se a Carolina Ricardo está na nossa live, mas ela é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, uma grande colega que vem trazendo também dados. Então, veja, a gente faz todo um alinhamento, né, entre as polícias, entre as ONGs que estudam a criminalidade, entre o comportamento da sociedade e a regionalidade, né? Um trabalho que ele é feito regional. É muito complexo, precisaria de uma live mesmo para a gente falar sobre isso, mas não é dado maquiado, não. Não. Na época que eu estava lá, eu sugeri até para o pessoal da CAP que permitissem a algum jornalista acompanhar o processo desde o início até o final, para que houvesse realmente essa clareza muito simples de como é, mas aí não quiseram, aí teve outros motivos, enfim. Mas não quiseram não é porque é maquiado, é porque acho que não era o momento, o secretário da época não quis, mas maquiado não é não. E é uma live inteira, a gente podia pensar nisso. Sim. O André Tejofran, de Sorocaba, li recentemente que os homicídios dolosos em São Paulo aumentaram, mas não sabiam dizer o motivo. Acho que é isso que a senhora explicou mais ou menos também, não é, doutora? Sim, exatamente. Alguém perguntou sobre o tráfico? Ninguém falou ainda sobre o tráfico de drogas. Eu ia perguntar. Se aumentou, diminuiu? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Como está o índice de suicídios? Suicídio é crime, doutora? Não, o suicídio em si, a conduta suicida, ela não é uma conduta criminosa, tá? O que é previsto como crime no artigo 122 do Código Penal é a conduta de auxílio, induzimento ou instigação ao suicídio, né? Aliás, também o outro tema que daria uma live, falar sobre orientações à prevenção do comportamento suicida, o suicídio nas instituições de segurança pública. Olha, né? Isso é bom, hein? Isso é um tema também muito interessante. Nós temos também, eu acredito que nós vamos ter um aumento, e já temos visto alguns casos de suicídio nas instituições de saúde, né? Por conta de profissionais que vêm trabalhando com a pandemia e aquele sentimento de frustração, né? Porque o suicídio nada mais é do que a perda da esperança. O indivíduo, ele perde a esperança em tudo, né? E é isso que é o grande gatilho para o suicídio. Se a Sabina Alexandra estiver aí na live também, ela é uma estudiosa do suicídio. Temos um outro colega de São Caetano que também estuda o fenômeno, mas eu acredito que também... Mas esse é um assunto bastante bom, viu, doutora? Se a senhora não voltar... voltou.
Esse assunto é perfeito, eu já anotei aqui, vamos conversar sobre isso, acho legal. Mas vamos falar do tráfico de drogas. Se não tem, teoricamente, vivendo num mundo melhor do que o que a gente vive hoje, se não tem ninguém na rua, não tem mais tráfico, né? Ou agora inventaram outro tipo de tráfico? Aquela coisa dele, o camaleão, olha, camaleão, é, né? é o que eu digo, o ser humano, ele é fantástico, né, no sentido de se reinventar, e por isso que eu gosto tanto de estudar o comportamento humano e principalmente o comportamento criminoso, porque é uma caixinha de surpresa, a gente vai, né, é um jogo, você vai vendo como acontece e como previne, fica aquela coisa de gato e rato entre as instituições de segurança, instituições policiais e a criminalidade. Mas vamos lá, nós temos aí algumas situações a ponderar quando a gente fala da questão do tráfico na pandemia, tá? Ainda é precoce falarmos sobre o impacto da pandemia no narcotráfico, mas uma coisa é certa, né? O fluxo de produção da droga, de venda da droga e de consumo recreativo e coletivo da droga, ele diminuiu. Por quê? Quais os fatores que colaboram para essa diminuição? O primeiro deles é o fechamento das fronteiras internacionais. Então, dificulta, né? Ali, trazer a droga daqui para lá, dali a colar, o insumo. Isso já tem um impacto, certamente. A gente não sabe desse dado porque é a contra-inteligência, né? Ou não vai ver ninguém aqui falar sobre esse efeito. Mas, com certeza, ele já tem um impacto de queda. Tá? Um outro fator que colabora para a venda e para o consumo de droga, volto a falar, recreativo e coletivo, aquele consumo chamado social, é o quê? O cancelamento dos shows, das festas, os happy hours, não tem mais, né? Então, automaticamente, tem uma queda na venda e no consumo. Ah, mas lá na periferia onde eu moro, ou lá no bairro nobre, que eu sei que tem o baile funk, ok, mas são situações fora da curva, não é a regra, né? Então, via de regra, um show, legal, não estou falando do baile funk clandestino, porque ali está tudo errado, eles já quebraram o isolamento, eles vão conseguir, né? Mas, via de regra, o show, o happy hour, a festa, que já não tem mais, já reduz o consumo. Porém, aconteceu um fato que me chamou muito a atenção no início da quarentena, foi até a minha mãe que me mostrou esse vídeo, que era um vídeo que retratava uma venda, uma feira da droga. Tá? Não sei se o nosso público, você chegou a ver, ele viralizou no WhatsApp, então era a feira da droga, tinha fila de pessoas aguardando para comprar, e uma banca, como se fosse uma banca de frutas na feira, vendendo. E as pessoas comprando assim, demasiadamente, com medo de quê? De acabar. De acabar ou de encarecer. Então, fazendo um estoque. Tá? Então, veja só, a gente tem sim uma queda, mas tem aquele evento onde no começo da quarentena teve um pico na venda da droga para a pessoa poder estocar. Né? Por outro lado, o consumo do álcool, o consumo do tabaco e o consumo dessa droga estocada, ele aumentou onde? Em casa. Ele diminuiu recreativamente, coletivamente, mas dentro de casa aumentou. Tanto que um dos fatores que colaboram para o aumento da violência doméstica é o consumo do álcool em casa. É a ociosidade, o aumento do consumo do álcool, né? Então, a gente tem que ficar alerta para essas questões. Outro fator, a Cracolândia, aqui no centro de São Paulo, ali no bairro, na região da Luz, né? Aquela aglomeração de pessoas usando crack também se dissipou. Mas será que essas pessoas pararam de fazer uso do crack? Não, eles estão fazendo escondido em algum local, né? A Cracolândia sumiu, é isso? Não sabia disso. Não, agora já está voltando, né? Mas no começo da quarentena teve um controle muito mais efetivo, né? Doutora, só perguntar uma coisa para a senhora, delegada de polícia, né? Embora esteja dando uma pausa bem rápida aí na carreira, mas vai voltar, mas a senhora tem toda essa experiência vivida na Polícia Civil e como delegada, a senhora...
evidentemente, imagino que acredite na ciência, né, em tudo isso que está acontecendo conosco. A senhora viu que hoje houve um dado bastante preocupante de que nas últimas 24 horas, 600 brasileiros morreram, vítimas da Covid. E aí a gente enxerga, a gente olha para a nossa sociedade e vê todo esse pessoal na rua e tal, aí é uma opinião sua, né? E vamos agora falar com a Mônica e não com a doutora Mônica, porque eu quero desvencilhar a opinião da delegada da pessoa, mas a experiência de delegada pode lhe ajudar a responder. Não era a hora do governo de São Paulo fazer um lockdown aqui, não? O que a senhora acha como cidadã? Bom, eu vou falar como cidadã e também, né, não tenho como afastar completamente a minha experiência como delegada de polícia, a minha vivência, né? Em primeiro lugar, eu penso que deveria haver uma união e uma convergência de decisões e orientações entre as autoridades políticas, autoridades de saúde e autoridades de segurança. Ou seja, o famoso falar a mesma língua, né? Enquanto estivermos diante de discursos divergentes e conflitantes, quem perde somos nós, né? Todos nós, porque mesmo essas autoridades são povo, são cidadãos, né? Então, em primeiro lugar, a gente, por vezes, eu tenho percebido que no último mês, especialmente, o foco na crise econômica, o foco na crise de saúde tem se perdido, tem se dissipado por conta de disputas ideológicas e disputas ideologicamente políticas, né? Então a gente tem uma racha na sociedade que passa a discutir ideologia política e sai completamente do foco principal, que é o quê? O combate à pandemia e a recessão econômica. Aqui não tem o que vale mais, a vida ou o emprego, né? Até porque se não tiver o emprego para trazer o sustento, a gente também vai estar diante de um problema com a vida, né? Então a gente precisa entrar em sintonia, isso as nossas autoridades, e falarem a mesma língua. Eu acho que já ficou muito claro com todos esses acontecimentos midiáticos, né, envolvendo a política, o governo federal, o governo estadual aqui de São Paulo, que o reflexo da crise sanitária no aumento da criminalidade, ele é fato, né? Esse tripé, crise sanitária, crise econômica e aumento da criminalidade, ele já está aí para todo mundo já sabe que, né, é falar mais do mesmo, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, né, digo, nós todos e principalmente os nossos governantes, trabalhar com medidas, com políticas públicas que tragam algumas garantias para nós. Seja ela de ordem fiscal, seja ela com relação à reposição da renda, principalmente daquele trabalhador informal, aquele trabalhador que não tem, ele nem existe enquanto cidadão, né? Veja a questão do resgate do auxílio emergencial. Quantas pessoas que fizeram o cadastro tiveram o cadastro negado, recusado, porque não tinha CPF, ou porque o CPF estava desatualizado. Então a gente tem que ter um mecanismo que tenha eficácia e eficiência, que ele exista não só para passar no noticiário, né? Olha, nós demos e a pessoa sacou, ela foi lá e comprou alimento, ela foi lá e pagou uma conta de luz ou de água, né? Eu também vejo muito com bons olhos, e eu não sei se a minha colega, a doutora Lilian Babo, ela é advogada trabalhista, perdão, ela também, eu vi que ela passou aqui pela live, ela tem falado muito isso nas lives dela, no Instagram dela, sobre a questão da manutenção do vínculo empregatício. Eu vejo com muito bons olhos, ainda que haja redução na jornada de trabalho, é melhor reduzir a jornada, o salário, mas manter o emprego do que não tem nada, né? A gente tem que chegar no 40, não ser 8 ou 80. Uma outra questão que eu penso, né, não sei qual, eu sei, é muito fácil a gente falar, né, fazer, executar é outros 500, é outro papo, e não deve ser fácil certamente.
mas eu penso que a garantia dos serviços básicos, como uma saúde de qualidade, uma segurança efetiva, uma educação de qualidade, a gente já conseguiria, e quando eu falo educação de qualidade, não é propor a aula online que só o aluno da escola particular vai ter acesso. E aquele ali que vai na escola pública, que ele depende da merenda, ele depende do transporte da prefeitura, como é que fica? Vai perder o ano? Né? Então a gente precisa do serviço público de qualidade, achar ferramentas para também atender essas pessoas, para trazer uma segurança. Trazendo essa segurança, a gente vai quebrar aquilo que nós falamos lá no começo, a instabilidade social e a instabilidade comportamental. Logo, se enfraquece o comportamento criminoso, né? E aí, já defendendo o peixe da minha instituição e das polícias de modo geral, o investimento na segurança pública. Se a gente quer falar em segurança, em combate à criminalidade, em redução dos índices de criminalidade, já passou da hora de haver investimento do governo estadual nas polícias, na polícia civil, na polícia militar, na polícia estadual, que tem status de polícia municipal, perdão, que é a guarda metropolitana pela prefeitura, né? Na polícia civil e na polícia militar de modo geral, mas vou falar mais da minha casa, né? O déficit de servidores, de funcionários, ele é muito alto. Nesse quadro de pandemia, não são poucas as notícias que a gente tem de policiais que se afastaram. Alguns porque se contaminaram com Covid-19, outros porque pertencem ao grupo de risco, e já o contingente que já era baixo ficou mais baixo ainda, e outros que não podem fazer policiamento por falta de equipamento, né? Por falta de EPI. Então, quando eu falo em fortalecer a segurança para diminuir a criminalidade, seria fortalecer através da contratação, concurso público, e veja, nós estamos com o decreto do Dória de abril, vedando nomeação dos profissionais, dos policiais aprovados, vedando concurso público, ou seja, não vai ter uma reposição tão já, né? E também não temos uma reposição dos recursos materiais, viatura. As viaturas estão em estado de calamidade, né? Armamento, EPIs para pandemia. Então, fortalecer a segurança pública em todos esses aspectos é uma forma de se garantir uma melhora no aumento da criminalidade, né? Doutora, a senhora falou que do déficit, na página do Sindicato dos Delegados, aliás, é uma tabela que, enquanto nós trabalhávamos lá para o sindicato, a gente atualizava todo mês. Aliás, eles atualizavam e nos passavam. O último dado de 30 de abril, ou seja, agora há pouco, o déficit é de 13.515 servidores na Polícia Civil e na Polícia Científica. Deixa eu perguntar uma coisa, aproveitando, doutora. Não, só aqui, ó, a Luciele fala que é a favor do lockdown ou termina de vez esse falso isolamento. Também concordo. Está parecendo uma piada, uma palhaçada. O Mauri faz uma pergunta que eu acho importante. Só um parênteses, nós estamos já em 47 minutos de live e a gente encerra em 58. Então, vamos começar já entrando nos finalmente para que a gente tenha mais 12 minutos de prosa, porque a gente se propôs hoje a terminar em 1 hora, né, doutora? Depois, o gostinho de quero mais para fazer de novo, entendeu? O pessoal voltar. Mas olha só, o Mauri fala o seguinte, doutora, será que essa liberação de criminosos, porque tem um monte de criminosos sendo liberado por causa da Covid, né? Liberado não. Sim. Ele está mudando de ambiente, ele está indo para a prisão domiciliar. Só que aí lá ele arranca... Oi? Como é que é? Estão trocando o alojamento do detento. Mas chega na casa dele, ele arranca a tornozeleira e vai assaltar. É um monte, né? Claro. Aconteceu isso. Bom, vamos lá. A senhora não acha que isso aí aumenta a criminalidade nesse período e depois ainda mais depois da pandemia? O que a senhora acha? Aí, só complementando, a Emanuele fala que também é a favor do lockdown e a Gil fala que na Itália também só diminuíram os números quando houve lockdown. Mas essa pergunta do Mauri, eu gostaria que a senhora desenvolvesse um pouco, que eu acho bastante interessante para a nossa live aqui. Sim. Então, a questão da liberação dos detentos
sob a justificativa, né, sobre a questão, o olhar dos direitos humanos, no sentido de salvaguardar a vida do preso, também a gente está... É aquilo lá, toda história tem dois lados, né? Quem autorizou, ou seja, o Estado Federal, o governo federal, quando autoriza uma medida desse calibre, desse porte, ele vai justificar em quê? Em salvaguardar a integridade física, a vida do detento, ele não pode ser exposto aos riscos da contaminação e tal. Agora, se a gente for fazer um outro olhar, o papel do advogado do diabo, novamente está se terceirizando o problema. Está passando o problema para uma outra esfera, ou seja, para a sociedade que vai receber esse detento. Por quê? Porque o Estado não tem um suporte, um aparato para lidar com a situação, né? E aí, a tutela do preso é de quem? É da sociedade ou do Estado? É do Estado. Então, o Estado não pode negligenciar sob essa justificativa e liberar todo mundo. Isso está errado, né? Mas, novamente, quem paga essa conta? O povo. O povo, né? E aí a justificativa, como eu disse, tem que ser um ato fundamentado, vai ser fundamentado onde? Nos direitos humanos, na salvaguarda da vida e da integridade do preso. Não que ele não mereça, ok? Merece, ele está lá cumprindo a pena dele, mas ele também tinha que ter o quê? O mecanismo de proteção. E o trabalhador que sai pega o transporte público, vai trabalhar, não está sujeito à contaminação? Meu marido está sujeito à contaminação todo dia, ele não deixou de trabalhar, ele é policial civil, né? Ele vai, trabalha, transporta preso, tem contato com esses presos, e ele? Né? Que proteção que ele tem, além de uma máscara e uma luva e tal? E por que o preso tem uma prerrogativa maior do que um trabalhador? Isso está errado. Eu sou contra também. Essa opinião da senhora é bastante polêmica, né? Outro dia a gente entrevistou, a gente conversou aqui com a doutora Jaqueline Valles, que é uma advogada criminalista, que defende, mas não de forma aleatória, nem de forma indiscriminada, a liberação realmente de detentos. Mas aí entra a questão de você ter que analisar mais profundamente quem é a pessoa, o que fez, o que pode fazer e tal. É muito complicado. Essa conversa, ela, como a senhora mesma disse, ela tem vários lados, é uma coisa difícil. Vários lados. Mas assim, para terminar, doutora, a gente tem aqui mais 8 minutos, eu tenho aqui duas questões que eu poderia fazer, aliás, na verdade, não, são duas. Veja aí qual a gente pode desenvolver nesse finalzinho, que eu acho legal. Essa primeira, que fala dos esquemas de fraude mais comuns através da internet e tal. Por que essa pandemia acaba virando uma tremenda de uma oportunidade para esses golpistas e como as pessoas podem se precaver? E a outra pergunta seria, na sua opinião, quais medidas ou políticas públicas poderiam ter reflexo positivo nas taxas de criminalidade do país? Eu acho que uma delas a senhora já citou, que é justamente o investimento maciço em segurança pública, não é? Então, eu acho que a gente poderia entrar para encerrar essa questão da fraude que a senhora acha. Exatamente. Essa sobre o reflexo positivo é isso. A melhoria e estruturação da segurança pública, a garantia dos serviços básicos ao cidadão, a questão da convergência de discursos entre as autoridades e não a disputa, né, política, enfim. Muito interessante, Adriano, essa questão que você perguntou sobre os crimes, os golpes na internet, né? Os estelionatos fraudulentos e tal. Bom, o que a gente tem percebido? Eu vi uma reportagem da revista Forbes, que ela vem falando sobre golpes que têm sido praticados na internet, utilizando o quê? A sagacidade daquele profissional do crime cibernético, né? Porque é uma especialidade, é um crime que demanda uma especialidade. Então, ele consegue criar phishings e de criação de sites falsos, aquele que a página, a interface, ela é fake. E a pessoa vai lá, digita os seus dados.
É muito comum, eu fazia muito registro na delegacia, né? E aí vem aqueles malware, se eu não me engano, que ele vem e pega os seus dados, porque você digita ali, ele capta aquilo, né? Ele pesca aquela informação e usa indevidamente. Aí a hora que você vai ver, sua conta está devastada, enfim. E eu vi que a revista Forbes trouxe essa notícia, inclusive com a notícia de que o FBI, porque esse tipo de crime não é só aqui no Brasil, é no mundo que ele vem ocorrendo, especialmente nos Estados Unidos, e o FBI criou um setor próprio para investigar esse tipo de crime durante a pandemia. Olha que interessante, né? Veja como a demanda cresceu. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado com o crime digital essas promessas de cura da doença. Acesse aqui, deposite, é muito relacionado às igrejas, né? O óleo milagroso que vai curar o Covid. Isso é golpe, isso é prática de estelionato, quando não charlatanismo, né? Também as doações para instituições de caridade, sob a prerrogativa que vai, em vez de pesquisar a doença, desenvolver testes e tal. E recentemente também a Polícia Civil fez uma prisão grande sobre a falsificação de álcool gel, né? Falsificação de testes para o Covid, álcool gel. Então é o tipo de crime que é muito comum, o pessoal está se socorrendo da internet para fazer. E aí quais são as dicas? Como que eu devo me proteger? E aí eu não digo só para crime de estelionato, não. Para crime sexual, para abandono de animal, enfim. Nós temos um site chamado SaferNet. SaferNet. Tá? É safernet.br, salvo engano, o site. É um site de denúncias, um site muito fidedigno. Ali você pode fazer denúncia de conteúdo pornográfico na internet, de conteúdo de maus tratos envolvendo animal, conteúdo de golpe, e aí é bem legal esse site. Outra coisa, enquanto internauta, o que a gente tem que tomar cuidado? Com as senhas. A gente tem que ter uma senha forte, uma senha confidencial, né? Deixar as nossas redes sociais bloqueadas para que não tenha aquela invasão, outra pessoa fica aberto ali para a pessoa captar os dados, né? Outro tipo de conduta que tem que tomar cuidado, quando for pagar um boleto, ainda que, como que eu percebo que é um golpe, não é uma doação para uma ONG que está pesquisando a cura do Covid ou desenvolvendo testes, enfim, né, uma doação qualquer. Eu vejo o boleto se ele tem relação com o banco. Quando ou quando eu vou fazer uma compra qualquer, vou comprar no site da Americanas, o banco é o Banco Bradesco. Ao invés de estar 237, que é a inicial do banco do boleto, vai estar outro número, 0099. É golpe, é um boleto falso, né? Isso a gente registrava muito também nos plantões policiais, os colegas plantonistas aí com certeza vão falar que registram também. Então tem que tomar cuidado com essas situações, né? Doutora. Outra coisa, evitar acessar site de banco na rede Wi-Fi pública, que fica ali aberto os seus dados, né? São medidas aí que ajudam a gente não cair num golpe. Olha só, e tem uma outra, se a gente tiver tempinho, só uma última aí, os galanteadores da internet, né? A pessoa que vai lá dá uma live, entendeu? Ela vai lá e fala, poxa, eu quero te ver, tô sem dinheiro, me manda... E a pessoa tá vulnerável, como disse alguém aí da live. As pessoas estão solitárias, estão depressivas, estão com medo. Então aproveita da vulnerabilidade. Voltamos para aquela frase, a criminalidade, ela é camaleonina, né? Ela vai se adaptar. E aquele que tiver ali mais frágil vai servir de isca. Que coisa, né? Eu achei o site que a senhora falou, só que ele está com new, acho que devem ter mudado, e está new.safernet.org.br, está aberto aqui. Ah, é? Tá aí, ó, eu coloquei como forma de comentário. Ele está com New Safernet atualmente, é isso? new.safernet.org.br. Esse site ele é fantástico, eu já usei algumas vezes com denúncias que eu recebi de pedofilia, de abuso infantil, de maus tratos contra animal, fiz a denúncia ali, eles mandam relatório depois, é nota 10, muito bom. Legal. Mas me diga, você caiu em golpe, Adriano? Não caí porque eu vi a tempo, mas acho que foi em 2009, 2010,
Você vê, 10 Esse anos do atrás. boleto, né? Não, foi do site falso. Daí, a hora que eu vi, Ai, eu falei, gente, mas eu tô colocando uma senha, vai... Não, para. Daí liguei lá, falei, ó, cancela tudo. Daí cancelei, não deu tempo de nada, mas eu me senti um idiota completo, né? Porque eu falei, poxa, não, é trabalhar... muito ruim. Todos nós, né? Já, eu acho que quem nunca teve a sua conta clonada, enfim, é corriqueiro. Por isso que todo cuidado é pouco. É importante conhecer o nosso gerente do banco, né? Porque as pessoas fazem ligação. Olha, tô aí. Nós vamos trocar seu cartão. Corta o cartão, só deixa o chip intacto. Eu fiz N situações de flagrante assim. Deixa o chip intacto, é ali que está todos os seus dados, né? Olha só, então temos 1 minuto e 40 para terminar, já vou encerrando. Só a Pams Caroline diz que também não cadastrar cartão em site ou deixar salvo o cartão, também é uma medida de segurança, com certeza. E eu incluo aí, se você for comprar pela internet, utilize o cartão virtual, que o seu banco oferece através do próprio aplicativo. Eu nunca ponho o número do meu cartão, eu ponho o virtual, e se o cara quiser pegar aquele número, já era, porque ele só é usável uma vez. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua gentileza em participar dessa live comigo. Eu agradeço mesmo, e eu queria fazer mais uma com a senhora semana que vem, a gente divulga, pode ser? Vamos lá. A gente está viciando já nisso, hein, Adriano? Ah, mas eu acho que é bom, sabe, nesses tempos de pandemia. E assim, é muita generosidade da senhora vir falar comigo, eu gostei, porque, se eu me der, não vou falar o nome, eu convidei um delegado para vir fazer uma live e ele nem me respondeu. Imagina, né? Conte comigo. É o famosão, sabe? Mas tudo bem. A terra é assim, ó, a terra da avó. Não, mas conte comigo, o que eu puder ajudar, eu acho que essas lives, elas é uma prestação de serviço público, né? A gente troca ideia, veja que o próprio pessoal que está assistindo vem também trazendo dicas para nós. Temos que encerrar. E é isso, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer seu convite mais uma vez, foi um prazer, muito obrigada. Obrigado, senhora. E siga nas redes sociais, Delegada Mônica Gamboa e no Instagram, Mo Gamboa. E siga a gente também, AKM Comunicação. Um abraço, tchau.